Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa nona semana acadêmica de Gestão e Tecnologia da Informação. Essa pausa que eu quase falei educação, né? A gente saiu da de educação, entrou na de gestão, né? Ontem foi a nossa abertura, né? A conferência de abertura com a professora Edna Raquel. E hoje nós temos, então, a primeira palestra do dia. Hoje vai ser um dia em que nós teremos encontro agora pela manhã, depois às 15 horas e às 18, né? A professora Mirna, coordenadora do curso tecnológico de gestão hospitalar, né? E aí ela vai trazer a palestra para a gente com o título Construindo Organizações Inclusivas, Estratégias para Combater o Assédio Moral, Racismo, Discriminação de Gênero e Misoginia. Mas antes de eu passar a palavra à professora Mirna, eu vou dar alguns avisos sobre os certificados, né? Que todos receberão, mesmo que você não seja estudante da Faculdade Mileia, você tem direito a receber um certificado de 2 horas de atividades complementares. O link será disponibilizado, né, quando tiver faltando uns 20 minutos para terminar o nosso encontro. Vai ser disponibilizado no chat. Você só se inscreve apenas uma vez e aí recebe o certificado automaticamente. Se você se inscreveu corretamente e não recebeu, não precisa se inscrever novamente. Olha na caixa de spam. Se não estiver na caixa de spam, também não precisa se inscrever de novo. Se até o dia 10 você não receber, aí você abre uma ocorrência e a gente encaminha os certificados para vocês, ok? Então, professora Mirna, muito obrigada por aceitar o convite, seja muito bem-vinda, e a palavra está com você. Eu vou desligar meu áudio, vou desligar minha câmera, e qualquer coisa eu estou por aqui e estou lá no chat do YouTube respondendo aos nossos estudantes. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Úrsula. Muito obrigada a todos da comissão organizadora dessa nona semana acadêmica de Gestão e Tecnologia da Informação. A semana está com uma grade de palestras maravilhosas e a gente tem aqui um grande desafio de discutir hoje um pouco sobre a construção de organizações inclusivas. Então, vai ser um prazer enorme. Estou vendo que tem gente de Manaus, de Florianópolis, de Balneário. A Úrsula vai me ajudar a olhar as perguntas para a gente poder ir conversando sobre elas, Maceió também, né? Mas a ideia, à medida que eu consigo ver, né, o que vocês estão colocando, a gente pode conseguir interagir, né? Que eu acho que é extremamente importante e saudável a gente conseguir esse processo de reflexão. Antes da gente começar, né, a falar um pouco da construção de organizações inclusivas, né, eu pensei da gente fazer um instante de reflexão, né, um instante da gente parar e pensar um pouquinho na nossa história ou na história de pessoas próximas a nós, né? Será que alguns de nós, ou a gente já presenciou, já sofreu, ou viu alguém sofrer, né? Com as diversas questões que empresas acabam deixando de lado, não só de trazer profissional para dentro da equipe, como não proporcionar um crescimento dentro da organização, né? Então, eu acho que a gente parar um instante e começar a olhar esse nosso redor é extremamente importante. Então, o que a gente vai fazer hoje, nessa manhã de terça-feira, que para os cariocas está frio, porque está 20 graus, né? Para outros essa temperatura está maravilhosa, apesar que eu adoro essa temperatura, né? Mas o nosso objetivo, de fato, é refletir um pouco sobre a importância da gente criar organizações inclusivas, né? Sejam relacionadas ao assédio moral, ao racismo, à discriminação de gênero e à própria misoginia. Esses são os únicos aspectos que a gente tem questão? Não, mas a gente poderia estar aqui debatendo sobre vários temas. Se a gente olhar a questão do assédio moral, né, a gente tem pesquisas, o próprio IBGE, ele nos mostra que cerca de 42% dos trabalhadores brasileiros já foram vítimas
né, desse tipo de assédio moral no ambiente de trabalho. E aí a gente pensa, gente, como assim? Né? Porque esse tipo de assédio ele tem um impacto negativo, né? E também impacta a saúde mental, emocional dos indivíduos. Isso leva a estresse, ansiedade, depressão, né? E, consequentemente, diminui a produtividade. Quando a gente olha para o racismo, eu peguei dados do Instituto Ethos, né, onde ele diz que dos entrevistados, 68% passaram por alguma situação de discriminação racial no ambiente de trabalho. Aí você pensa, gente, espera aí, como é que eu tenho um ambiente de trabalho hostil, né? Como é que isso pode acontecer? E a gente sabe o quanto isso impacta o bem-estar dos funcionários, não só ao grupo que pertence a características étnicas que podem ser minoria naquele ambiente, mas também, mais uma vez, vão afetar negativamente aquele indivíduo, que a colaboração como um todo impacta nos resultados, né? Aí a gente vem para a discriminação de gênero, né? O IPEA, quem não conhece o IPEA, é o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, ele mostra para a gente que ainda as mulheres, nos dias de hoje, pelas mesmas funções, têm uma diferença salarial de cerca de 20%, né? Ou seja, homens e mulheres executando funções semelhantes e ainda existe um gap, uma diferença de 20% no salário. Então, se a gente olhar para isso, né, existe um impeditivo de um pleno desenvolvimento das mulheres, e não pelo potencial da capacidade, né, mas estão limitando oportunidades no progresso da carreira e, obviamente, contribuindo para uma desigualdade econômica. Né? E, finalmente, a gente pensar na misoginia que ainda olha, né, para essa mulher e mostra que nós, mulheres, ainda ocupamos somente 31% dos cargos de liderança nas empresas. Né? Então, a gente ainda tem barreiras para o mundo feminino, para o avanço profissional das mulheres, o que acaba reforçando estereótipos que são prejudiciais, acaba limitando diversidade de ideias, diversidade de perspectivas. Então, a gente tem que começar a parar, a pensar, né, e discutir quanto essas questões interferem as pessoas envolvidas, mas também interferem na produtividade, interferem no clima da organização, interferem também na reputação das empresas. Então, a gente quer refletir para cada vez mais empresas criem ambientes de trabalhos inclusivos, né? Livres de discriminação. Isso é fundamental, eu diria que até essencial, para que a gente atraia talentos, retenha esses talentos e continue promovendo inovação, colaboração, fortalecendo imagem de responsabilidade social da organização. Isso é extremamente importante. E aí eu fui buscar, né, porque não são só questões negativas que acontecem. A gente já tem empresas que conseguem olhar esse corpo de colaboradores de forma realmente a respeitar competências, habilidades, né, e incluir. E aí eu fui buscar alguns exemplos. Obviamente, eu não posso trabalhar o nome das empresas, né, por uma questão aí ética, mas são empresas que enfrentaram com sucesso o desafio da inclusão. Mas vale a pena a gente pensar, né, e pensar nos resultados. É uma empresa de São Paulo, uma empresa de tecnologia, e ela já tem alguns anos, ela resolveu adotar uma abordagem mais abrangente para promover a inclusão no local do trabalho. Como que isso aconteceu, né? A liderança entendeu, reconheceu a diversidade, entendeu que isso é um fator chave
fundamental para poder impulsionar a inovação dos negócios e começaram a pensar em estratégias, em políticas internas da organização, num primeiro momento para trabalhar assédio moral. Depois eles entraram com a questão de racismo, com discriminação de gênero e também com a própria misoginia. E por que eu digo que foi aos poucos? Porque eles precisaram investir em treinamento, em capacitação. Eles precisaram trabalhar com conscientização, né? E toda uma sensibilização sobre essas questões de diversidade e de inclusão. Como que a gente pode trabalhar essas estratégias e como eles fizeram? Eles fizeram workshops interativos de trocas, palestras, grupos de discussões de tamanhos diferentes, para a gente poder, né, que eles conseguiram abordar preconceito, conseguiram abordar os estereótipos e, acima de tudo, algo que eu venho discutindo muito com os meus grupos de trabalho, que é a questão do respeito mútuo, né? Respeitar o outro, valorizar a diferença, entender que nós somos diferentes, né? Então, quando a empresa lá em São Paulo fez toda essa mexida, né? E todo esse trabalho informando, munindo as pessoas de informação, né? Para que elas compreendessem todo esse cenário e as diferenças, né? Ela estabeleceu uma política de tolerância zero, zero para qualquer tipo de assédio moral, de racismo, de discriminação, seja de gênero, seja a questão da misoginia. E aí foram criados canais confidenciais, onde a vítima em si, ela podia e ainda se sente segura para relatar incidentes. Claro que num primeiro momento houve todo um movimento e hoje, no relato que eu fui buscar, né, de como conquistar a situação, é algo muito ínfimo dentro do processo, porque toda a estrutura auxiliou a mudança do comportamento das pessoas. Muitas das vezes, as nossas ações são por falta de conhecimento, por predisposição, por preconceito a algo que é desconhecido. E quando a gente está aqui numa manhã discutindo, refletindo, aprendendo, a gente com certeza muda as nossas atitudes, a gente se torna melhor. E o que essa empresa mostrou, e ela documentou alguns resultados, é o quanto que foi benéfico para ela essa mudança, esse processo de treinamento, de conscientização. Por quê? Porque houve um relato da satisfação dos funcionários, eles começaram a se sentir valorizados, respeitados, incluídos. E quando a gente se sente incluído, a gente fica. Então, a empresa passou a ter uma retenção maior, né? Porque existia uma cultura, existe a cultura que é positiva, que é acolhedora, né? E isso acaba permitindo uma diversidade do pensamento. O aumento dessas trocas gerou o quê? Maior criatividade, gerou maior inovação, e com isso a empresa foi tendo mais ferramentas, uma equipe mais coesa, né? Discutindo soluções nos grandes desafios. Então, obviamente que a empresa melhorou internamente, mas ela também externamente se fortaleceu, né? Por conta de uma reputação que ela trabalhou e continua trabalhando. Então, dentro das nossas organizações, olhar esses exemplos, essas situações, né, de como a empresa se dedicou em promover todas essas mudanças e como ela se alinhou, como ela fez parcerias estratégicas importantes, ela se tornou um enorme exemplo, né? Então, é muito legal a gente entender que é possível mudar, né? Aí eu peguei uma frase aqui, assim, na verdade peguei duas frases, né? Uma do Gandhi, né, onde ele fala que a verdadeira medida de uma sociedade é como ela trata seus membros mais vulneráveis, né? Maravilhoso quando eu olho que não é apenas
identificar o melhor, o que faz mais, o que faz isso. Não, é como eu trabalho com os meus pares, como eu cuido, né, do ao meu redor, né, como mesmo aquele que pode estar numa situação com menos possibilidades, como eu respeito, como eu acolho, né? Então, é muito interessante a importância dos grandes líderes. Claro que eu peguei Gandhi e agora eu coloco um pouco do Nelson Mandela, né? Quando ele fala: cada um de nós, na qualidade de seres humanos, tem o direito a ser respeitado, valorizado e incluído na sociedade. E a inclusão não é apenas um ideal a ser perseguido, mas uma obrigação moral e ética para construir um mundo mais justo e equitativo, né? Quando você olha tanto para Gandhi, quando você olha para o Nelson Mandela, um líder importantíssimo na luta da igualdade, dos direitos humanos, a gente percebe que não é apenas a gente discutir a aspiração, mas é a gente discutir uma responsabilidade que é moral, né, de garantir que todos os indivíduos sejam respeitados, que todos tenham oportunidades iguais. A gente sabe que isso é desafiador, a gente sabe que é uma jornada longa rumo à inclusão, né? Mas a gente sabe também que para alcançar essa inclusão plena, ela é um processo. E um processo ele vai exigir o quê? Esforços. Esforços que não são únicos, né? São, apesar de individuais, eles também são do coletivo, porque tem que ter uma mudança de mentalidade. E nessa mudança, a gente vai superar preconceitos, barreiras, discriminações, em busca de uma sociedade mais justa, mais equitativa, né? Eu provocaria cada um de vocês agora, né, da gente pensar, né, será que, né, olhando ao nosso redor, olhando para as nossas equipes, quantos talentos, quantas ideias brilhantes, talvez elas estejam sendo perdidas dentro dos nossos espaços de trabalho por conta de assédio, por conta de racismo, por conta de discriminação de gênero. A gente não consegue responder porque é algo reflexivo, mas a gente pode levar para a gente refletir e observar no nosso ambiente de trabalho. Será que, de fato, a gente está impedindo esse crescimento dentro das organizações, né? Então, a gente pode agora pensar em cada um desses 4 pontos que eu resolvi escolher dentro das organizações, que é o nosso maior desafio. Eu acho que, primeiro, a gente tem a questão do assédio moral, né? Então, a gente entende que o assédio moral é uma forma de violência psicológica, uma forma de abuso que ocorre no ambiente de trabalho, né? Então, quem já viveu isso, quem já observou isso, você vai ter uma série de comportamentos repetitivos, negativos, intencionais ou não, mas muitas vezes intencionais, que têm ali um objetivo de humilhar, constranger, ridicularizar, né? Deixar aquela pessoa de lado. Muitas vezes isso vai incluir insulto, intimidação, difamação, ameaças, né? Então, se a gente olhar, o objetivo de um assédio moral é minar a autoestima daquela pessoa, daquela vítima. Então, vocês imaginem, eu tenho lá um superior, hierarquicamente falando, e ele está ali humilhando e menosprezando um funcionário. Esse funcionário está vivendo um grande assédio moral, né? Então, esse é um ponto que acontece, infelizmente ainda acontece, né? E que tem que deixar de acontecer. Um outro aspecto que a gente observa dentro desse processo é ainda a questão do racismo, né? É algo que já vem sendo trabalhado há décadas, né? Mas o racismo como forma de discriminação baseada na raça, baseada na cor da pele, baseada na própria origem étnica ou na própria nacionalidade, né? De alguma forma ele envolve a crença de que algumas raças são superiores às outras. Não sei aonde, quer dizer, sabemos em algum momento como isso aconteceu, né, que deixou à margem, deixou
um tratamento desigual, mas isso tem que ser modificado. E o racismo, gente, ele vai acontecer tanto no nível individual, ou seja, com atitudes, com comportamentos discriminatórios, mas também podem acontecer no nível sistêmico, com políticas internas, com estruturas dentro de uma organização que vão acabar perpetuando a desigualdade racial. Por exemplo, quando empresas se recusam a contratar ou até promover alguém com base em determinadas características ou como na sua origem étnica, né? Isso acontece e isso tem que modificar, né? A gente tem também a questão, e eu pulei aqui identidade de gênero, não, mas vamos lá. Vamos para aqui para discriminação do gênero, né? A discriminação do gênero, ou seja, eu trato igual, eu ofereço ou não ofereço oportunidades com base no sexo, com base no gênero. Então, quando eu nego oportunidades, quando eu trato de forma injusta, quando eu estereotipo pura e simplesmente, ou quando o meu salário é oferecido de forma desigual por conta, né, da questão do gênero, tudo isso envolve estereótipos, envolve uma discriminação importante dentro dos ambientes. Eu citei lá no início a pesquisa que a gente ainda mostra um gap em torno de 20%, e entendam, quando a gente fala em torno de, significa que eu posso ter proximidades, mas eu também posso ter empresas com um valor muito distante, ou seja, ainda se paga menos às mulheres, né? Ainda se oferece salários inferiores comparado aos homens nas funções equivalentes, né? Agora, mais assustador, né, do que isso é você olhar para a questão da misoginia, né? Porque não só apenas está discriminando, mas ela é uma forma de ódio, é uma forma de desprezo, é uma forma de aversão, né? E isso é muito doido, porque de alguma forma tem uma crença de que as mulheres são inferiores aos homens, e isso acaba impactando em atitudes, em comportamentos, em opiniões negativas, né, em relação ao grupo de mulheres. E a gente, quando observa a manifestação da misoginia, a gente vai ver muita discriminação, muita violência de gênero, muita questão da objetificação sexual, né, se olhando só ali para a questão do corpo, e um controle excessivo sobre as mulheres. Você tem comentários que são depreciativos, sabe aquelas piadas de mau gosto que você está relacionando, que eu não vou citar aqui, né? Mas eu estava num evento semana passada, e num grupo de pessoas onde só tinha proporcionalmente 10% de mulheres num grupo hierárquico importante, e um dos diretores se sentiu extremamente confortável e não percebeu a fala misógina que ele fez, né? Depois a gente foi conversar com ele e ele continuou não entendendo, e a gente levou um pouco mais para cima, porque culturalmente talvez ele nunca tinha tido oportunidade, não só de ser orientado sobre a fala dele, tipo, olha o que você fez, mas culturalmente ele foi criado num espaço onde poder fazer determinados tipos de brincadeiras eram simplesmente muito comuns. Só que todos esses processos, eles impactam nas pessoas, né? E aí, quando a gente fala de impacto, a gente está falando, por exemplo, dos danos psicológicos, dos danos emocionais. Todo mundo, né, que passa, que é vitimado por essas práticas, tem uma enorme possibilidade de desencadear problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, estresse, baixa autoestima, né? A gente sabe o quanto que assédio e discriminação, eles afetam as pessoas de forma bastante negativa, afetam a confiança dessas pessoas, afetam a segurança emocional, né?
Quando a gente olha para os efeitos físicos, a gente também observa que todo esse impacto, ele interfere no sono, ele interfere com dores de cabeça, com distúrbios gastrointestinais, né? O corpo fala, e quando uma vítima sofre, muitas das vezes ela pode, por conta da estima baixa e de uma série de fatores, não conseguir se posicionar, mas o corpo dela vai se manifestando. E, muitas das vezes, leva a um isolamento social, não só pela atitude das pessoas que a colocam de lado, né, porque elas podem, e muitas das vezes são excluídas, né, de meios sociais, mas elas também vão se isolando por se sentirem desvalorizadas, o que vai acabar impactando nos relacionamentos pessoais, mas também nos profissionais. E acredito que o impacto também, a gente está falando de pensar, construir organizações inclusivas, esse tipo de combate, ele vai evitar limitações da carreira. Por quê? Quando a gente tem vítimas de discriminação, vítimas de assédio, pode ter certeza que elas estão sendo limitadas em oportunidades de progresso, elas estão sendo limitadas e prejudicadas em promoções, o que limita crescimento profissional. Olhem para o grupo hierárquico da sua empresa. Olhem como ele está distribuído em termos de homens e mulheres, brancos e negros, gordos e magros, né? Será que ele tem um perfil desenhado ou, de fato, a gente tem uma diversidade? Na hora que a gente olha isso, a gente entende algumas características, alguns perfis, né? Eu já vi colegas, amigos, perdendo oportunidades por conta de cor, de corpo, né? E que, mesmo aparentemente sendo o profissional com maior capacidade técnica para a função, não atingia a um perfil físico esperado para a função, né? Então, isso é bastante complicado e isso impacta demais a vida das pessoas. Agora, isso também impacta nas organizações, né? Eu vou ter um clima organizacional negativo quando eu tenho a presença de assédio moral, quando eu tenho a presença do racismo, quando eu tenho a questão da misoginia, quando eu tenho a questão da discriminação do gênero, tudo isso leva a um ambiente tóxico, a um ambiente hostil, né? E, obviamente, desestimula a equipe, desmotiva, compromete os resultados. E aí eu posso perder talentos. Lembra lá do exemplo da empresa que conseguiu aumentar a retenção, né? Quando a gente tem práticas abusivas, práticas que nos impedem, práticas que nos limitam, que nos desvalorizam, é normal acontecer a perda de talentos. E se tiver gestores aqui entendam, muitas vezes isso resulta em perdas de talentos valiosíssimos, perdas de experiências altamente ricas em termos de diversidade que vão melhorar os processos. A ação, né, ela pode combater uma queda de produtividade, porque a gente sabe que todo esse cenário, ele impacta, ele leva ao impacto emocional. Sim, Gisele, o ambiente depressivo vai ficar, né? E ao fazer um ambiente depressivo, eu automaticamente diminuo o desempenho das pessoas, eu diminuo a produtividade, eu diminuo a qualidade no trabalho. E, consequentemente, essa empresa passa a ter uma reputação prejudicada. É triste, é realmente uma realidade e uma realidade muito triste. Mas todos nós, em alguma instância, temos uma responsabilidade. Sejam aqueles que já ocupam um cargo de gestão, seja aqueles que já desenvolvem um tipo de liderança, né? Oportunidades de usar os canais, né? Porque eu lá no início falei, né, de alguns dados, né? Então a gente falou
da questão do ethos, que mostrou dos 27% dos trabalhadores que sofrem algum tipo de discriminação. O IBGE, que trouxe a questão, junto com o IPEA, da discriminação no ambiente de trabalho, que também impacta na questão salarial. E eu coloco aqui mais um dado da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que ele traz para a gente que 1 em cada 3 trabalhadores em todo o mundo sofrem um tipo de assédio moral, né? Pois é, Ofélia, funcionários da saúde sofrem esse impacto, muito. Por isso a gente pode ter um dia discussão do próprio burnout, né, que junta, mistura vários aspectos de abusos relacionados a esses profissionais. Então, eu vou pegar aqui 3 casos, mais uma vez, não citando as empresas, mas parando para a gente pensar sobre alguns aspectos. Vamos pegar a empresa X, também uma empresa de tecnologia, ela sofreu um escândalo de assédio moral quando os funcionários foram lá, gritaram, denunciaram um ambiente de trabalho hostil, um ambiente onde eles eram humilhados, pressionados. O que isso gerou, né? Qual foi a consequência disso? Uma investigação interna, demissão de funcionários e todo um trabalho de reformulação da cultura organizacional. Ou seja, o movimento ele só aconteceu com a denúncia. Uma outra empresa, empresa Y, né, ela teve lá um alvo importante de discriminação racial. Isso a gente também escuta muito. Então, foram lá os funcionários e deixaram claro, através de denúncia, a preferência de promoções, de entrega de benefícios a determinados grupos étnicos. Isso ganhou mídia, isso ganhou espaço, levou a ações na justiça, ações legais por prática discriminatória. Essa empresa ainda não mostrou quais as reformulações que ela fez da política, né? E uma outra empresa, vamos chamar de Z, aí uma empresa líder de mídia, que também foi discriminada por sua falta de diversidade de gênero em cargos de liderança. Quando eu falo para vocês, olhem, né, para os níveis estratégicos e observem, é o exercício que a gente deve fazer para que dê uma cutucada nesse processo. Quando essa empresa Z que tem toda um espaço, né, dentro das casas das pessoas, isso gerou uma discussão enorme sobre necessidade de inclusão, necessidade de igualdade de oportunidades, não só para questões éticas, mas para as mulheres. Então, se a gente olhar casos reais, né, eles estão alinhadíssimos, infelizmente, aos dados estatísticos que ainda destacam presença de discriminação, presença grave dessas práticas dentro das organizações. E isso nos ajuda a pensar, refletir e, se possível, trabalho de formiguinha, né? A criar ambientes de trabalhos mais inclusivos, mais justos, mais respeitosos. Respeito, palavra que eu acho que a gente deveria colar, sabe, fundo de tela de celular, respeito. E aí, gente, eu começo a pensar de que forma a gente pode mexer em alguns aspectos, né? De que forma a gente pode... eu botei um pouco ali de escola, mas se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu ia falar desde a base o que a gente pode mexer. Eu acho que a gente pode, dentro de tudo que a gente passa hoje, exercitar, junto com os nossos colegas, a rever algumas das nossas atitudes. Por que temos preconceitos? Por que, eu não tenho nenhum preconceito? Observa. Observa se você não tem nenhuma atitude pré-concebida, nenhuma opinião, nenhuma crença negativa baseado em algo pura e simplesmente de um grupo, né? E que acaba levando
há um olhar injusto, há um tratamento injusto, há uma ação discriminatória. Começa a observar que a gente precisa quebrar os estereótipos, né? O que são os estereótipos, né? Quando simplesmente a gente, de forma bastante simplificada, né, a gente generaliza determinados grupos. E ao fazer isso, a gente leva a uma visão completamente distorcida, completamente desigual de certas pessoas. E ao fazer isso, a gente continua perpetuando desigualdade, continua perpetuando práticas discriminatórias. E aí a gente olha para as desigualdades estruturais, né? Se a gente pensar, eu falei há pouco de você olhar o nível, cada um de vocês analisar o nível estrutural, o organograma, né? Como a empresa se organiza, os seus poderes, né? Como ocorre, como que está a existência real dessa hierarquia dentro das organizações? É possível observar que certos grupos têm mais privilégios, mais influência do que outros? Essa desigualdade perpetua comportamentos discriminatórios. E com isso, então, Lu, logo no início eu coloquei algumas organizações que conseguiram modificar esse papel. Se a gente até olhar aqui dentro da Unileia, a gente tem, ontem vocês tiveram abertura com a nossa diretora acadêmica, mulher, ocupando um cargo estratégico. Nós temos boa parte do nosso corpo docente, até mulheres, não foi por escolha, mas foi por competência, né? Quando a empresa olha para o seu processo seletivo, quando ela olha para o seu crescimento profissional, olhando para as competências e habilidades, e não simplesmente se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, né? Se tem uma deficiência ou não, mas o que ele é capaz de contribuir, né, para esse espaço, a gente muda, né? É a cultura organizacional, são as formas como a empresa deixa de tolerar determinados tipos de comportamento que vai, de fato, incentivar, né, a quebrar práticas que são discriminatórias. Quando eu tenho normas escritas, quando eu tenho uma cultura muito bem trabalhada, eu vou mudar essa cultura. Eu sempre brinco que combinado não sai caro. Então, a empresa deixando claro de que forma ela desempenha o seu papel, né, ela, de fato, está reestruturando esse olhar. E são essas atitudes, esses comportamentos que vão promover igualdade, né? E o exercício vem do movimento hierárquico, né, que consegue olhar essa mudança, sim, mas ele pode vir de baixo. Quando você está numa organização que não oferece isso, use os canais, use, né, a forma de denunciar para que você possa modificar. Alguns brincam que uma andorinha não faz verão. Faz verão, sim, gente. Faz muito verão. Por quê? A gente viu lá no primeiro exemplo a empresa de São Paulo que sensibilizou e conscientizou. Quando vocês estão aqui abertos a escutar, abertos a entender, a aprender, a refletir, né, a gente percebe o quão importante é a educação, o quão importante é o nosso papel de sensibilizar as pessoas sobre isso, né? Então, ao informar, né, sobre, olha, o que é o assédio moral? Definimos aqui como combater, estratégia, o que é o racismo? Ele ainda existe? Sim. De que forma? Vamos modificar. E temos a discriminação de gênero? Temos. Não adianta a gente negar que não tem. Temos. Como a gente pode mudar? Como está sendo o nosso processo? Né? Então, conhecer e compreender. A gente só muda com conhecimento, com aceitação, com reconhecimento. Né? Então, cada vez mais, quando a gente adquire mais compreensão sobre um tema, a gente se torna mais capaz de reconhecer como essas práticas acontecem, né? E aí a gente consegue mudar esse cenário. A gente pode desconstruir estereótipos, a gente pode desconstruir preconceitos com educação,
com sensibilização, né? Cada um de vocês aqui tem a responsabilidade no ambiente de vocês, na comunidade de vocês, no ambiente de trabalho, com o conhecimento de vocês, trabalhar, quebrar e mostrar, né, o quão cada um com a sua característica é importante. E, acima de tudo, né, acho que eu botei, não escrevi ali, mas fomentar a cultura do respeito, né? Criar ambientes propícios para que a gente trabalhe essa cultura do respeito, né? Porque se a gente aceita os impactos negativos de todo o assédio, de todo o racismo, de toda a discriminação, a gente promove um ambiente hostil. Vamos empoderar as vítimas, vamos mostrar às pessoas que passam por essas situações que pode ser diferente. Vamos dar a mão, vamos apoiar, vamos junto a transformar. Às vezes a estima dessa pessoa foi tão quebrada, foi tão diminuída, que ela precisa de uma mão, ela precisa de conhecimento. É isso, Cibele, a gente só muda com conhecimento. E o conhecimento nos leva a mudanças importantes no nosso ambiente, né, nas nossas atitudes. São mudanças que viram mudanças culturais. É uma questão de cultura. De alguma forma, a gente começou a fazer algo, muitas vezes sem perceber por que a gente está fazendo, porque simplesmente a gente estava fazendo, porque a gente nasceu num ambiente que já fazia. O conhecimento nos mune de possibilidade de refletir por que estamos fazendo, né? Qual o motivo disso? E dando ferramentas para mudar, né? Então, a gente pode combater, eu botei aqui a cultura do respeito, né? Para mim, respeito, ele é fundamental, né? É eu entender a todo momento que somos todos diferentes e nem por isso menos ou mais importantes. Todos fazemos parte, né, de uma sociedade, todos podemos contribuir. Então, se a gente pensa em construir organizações inclusivas, é necessário a importância de implementação de políticas, implementação de procedimentos, canais confidenciais, mudanças culturais para que a gente possa ter esse cenário. Sim, a gente quando traz exemplo, a gente para pensar sobre isso, né? E aí eu não tenho dúvida, assim como as empresas que conseguiram mudar o seu cenário, né, elas investiram em treinamento, elas investiram em formações, elas investiram em conhecimento, né? Elas colocaram lá orientações e diretrizes, estabeleceram de forma clara qual é aquele espaço que é aceito, que não é aceito, né? Deixar claro, isso não é aceitável mais. E quais são as consequências? Na hora que eu estabeleço essas políticas, eu também posso dizer a minha forma que eu estabeleço a proteção a essa vítima. Sim, Margarete, ela vai ficar gravada aqui no YouTube, pode voltar a qualquer momento, né? E em outros momentos a gente pode trazer novas discussões, novos casos, tá? Porque a ideia é que a gente muna, né, dê ferramentas a cada um de nós a rever as nossas ações, a refletir e diagnosticar os ambientes onde a gente está, para que a gente reveja esse processo. E o que eu quero, né, o que eu tenho como objetivo, que cada um tenha um papel de líder inclusivo, líder que traz para dentro da organização todos, né? Ouvindo, né? A famosa escuta ativa, o famoso fomento à diversidade, né? Aquele que vai promover estratégias dando igualdade de oportunidades. Eu diria que é anterior, muitas das vezes, ao dia a dia da organização, mas programas de recrutamento inclusivo, né? Eu ontem, conversando com uma pessoa sobre a palestra, eu falei que eu já perdi a oportunidade de crescer, porque o RH decidiu que eu estava, não aqui, gente, em outro lugar,
em idade fértil, não estou mais em idade fértil, mas em nenhum momento o RH me perguntou se eu queria ou não ser mãe. Eu até queria, mas isso não poderia ser algo que impedisse eu entrar numa organização porque eu poderia vir a ter filhos. Isso ainda acontece. Isso é discriminação, né? Então, como que se podem trabalhar? Então, líderes inclusivos vão trabalhar desde o momento do recrutamento, dando oportunidade para todo mundo. E aí, gente, a gente pensou em conscientização, a gente pensa em estratégia, a gente pensa em políticas internas, citamos alguns casos positivos de organizações, alguns com mudanças de cima para baixo, ou seja, no nível estratégico, pensando e organizando essas mudanças, outros por questões de denúncias, por questões de chegar para a sociedade como aquelas empresas aconteciam, elas tiveram que se reestruturar. Sim, pode ter uma distância do que se fala e do que se é, mas por isso a gente é responsável. Por isso, no ambiente, a gente vai usar os canais, por isso a gente vai discutir com os nossos colegas. Eu me sinto confortável de estar numa organização como a Unileia, onde a gente não tem esse problema. Né, onde a gente discute, onde a gente está aqui botando a nossa cara à tapa, né, porque a gente está aqui falando para vocês, gente, é preciso combater o assédio, é preciso combater o racismo, é preciso combater a não oportunidade aos diversos grupos minoritários, é preciso dar oportunidades iguais, o que vai gerar a possibilidade de eu crescer no espaço é a minha capacidade. Sem Maria, eu não tenho dúvida que tenha gente que perca emprego, possibilidades por ser gordo. Já passei por situações, observei situações de não oportunidade de crescimento pelo corpo físico. Isso é absurdo. Não se olha para o potencial da pessoa. Então, esse é o nosso momento de reflexão. E aí eu coloquei aqui uma frase, vou deixar abrir aqui no YouTube. Estou passando o slide num e botando o YouTube aqui do lado para eu tentar olhar as perguntas de vocês. Construir organizações inclusivas requer coragem, requer comprometimento, requer ação. Cada um de nós, Maria, Cibele, Maria Carolina, Margarete, Júlio, Alexandra, eu, Úrsula, nossa diretora, cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de desafiar o status quo, né, de criar um ambiente de trabalho onde todos sejam respeitados, todos sejam valorizados, capacitados, né, para poder alcançar o pleno potencial, né? O que eu quero é que a gente consiga unir as nossas forças, cada um no seu espaço, na sua comunidade, para que a gente possa, de fato, romper barreiras, construir um futuro onde olhar, né, essa diversidade, a gente olhe de forma que a gente possa celebrar, né, possa, de fato, entender que inclusão é parte da norma, é parte dessa política. E a mudança, gente, começa aqui, começa dentro de cada um de nós. Eu tenho que mudar para a minha equipe mudar. Eu não posso simplesmente mudar, estabelecer políticas. Eu preciso mudar e a minha mudança, ela reverbera, né? Então, a mudança começa dentro e todos nós juntos, a gente pode criar um mundo de igualdade e de oportunidade para todos. Cada um vai fazer o que puder com essa oportunidade, né? Porque a oportunidade é dada e aí é a nossa competência que vai trabalhar. Vamos ser agentes de transformação, vamos inspirar, vamos capacitar e auxiliar da melhor forma a todos que possam trilhar o seu caminho de forma incluída dentro desse processo. Eu não tenho dúvida de que o futuro ele é inclusivo e com muitas frases, né, de efeito, a gente pode dizer, o futuro é nosso, somos nós os responsáveis por essa construção.
acreditem, acreditem no potencial, na capacidade individual de cada um de vocês, porque é dessa forma que, de fato, a gente vai conseguir mudar esse cenário. É isso, gente. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Ina, muito obrigada. E antes, né, de a gente continuar, eu queria pedir desculpas, né, porque a gente está falando de inclusão e nós cometemos um erro muito grave. Nós não fizemos a nossa audiodescrição, né? A gente tem uma aluna que sempre nos chama atenção sobre isso, mas é uma coisa assim que realmente a gente precisa se reeducar para esses momentos, né? Quero primeiro dizer que o slide da professora Mirna não tinha imagens, né? Eram mais textos e tópicos que ela acabou falando, então não atrapalha. Então, vou fazer minha autodescrição, depois a professora Mirna faz a dela, né? E é uma coisa que a gente precisa mesmo ter esse hábito, né? Então, eu sou uma mulher branca, de meia idade, cabelo castanho liso na altura dos ombros, uso um óculos de armação azul e atrás de mim tem minha parede bege sem nenhum tipo de enfeite. Professora Mirna. É interessante, Úrsula, porque você, ao falar isso, eu tinha escrito que eu tinha, assim, botei uma observação que eu tinha que me descrever, e eu esqueci, gente. E, de novo, mudança de hábitos, né? O exercício da gente estar diariamente fazendo isso. Então, eu sou uma mulher branca, de meia idade, uso óculos, cabelo castanho escuro longo, né? Falei do óculos, uso óculos, né? E estou aqui hoje com uma roupa, uma blusa goiaba e calça jeans, falando com o maior prazer com vocês sobre descrição. De fato, os slides eu não botei figura, eles foram muito mais para ajudar a minha organização de ideias. Então, quem quiser voltar nos slides que vai ficar gravado, podem voltar, mas tudo que eu falei, né, eu pego os pontos que me ajudaram nesses slides. Feito isso, né, assim, a gente tem que ter realmente vejam como é difícil, né, a mudança de paradigma, mas a gente falando de inclusão, inclusão, e acabamos cometendo este erro e pedimos desculpas por isso, né, e então fizemos ao final. Mas, enfim, é uma coisa que temos que observar sempre, inclusive nas nossas aulas, no Teams, nossos encontros, né, precisa ser um hábito, né, construído, né, o tempo todo. Nós que não temos a deficiência visual, né, tá tranquilo, e a gente acaba esquecendo de quem realmente precisa. Então, fica aí nosso pedido de desculpa, nossa autodescrição, e vamos, né, a partir daí, fazer adiante, fazer, né, ter essa prática. Eu já tinha falado na semana anterior, mas, enfim, a gente acaba esquecendo, e realmente a gente precisa colocar isso como prática na nossa vida. Bom, então, deixa eu ver aqui, a gente ainda tem alguns minutinhos, ver os comentários. Legenda para surdo, é verdade, Patrícia, mas o YouTube ele gera legenda automaticamente, né? Então, essa é uma coisa depois para colocar aqui é mais fácil. Mas são muitas coisas que a gente precisa mesmo mudar, né? É mudança mesmo de paradigma o tempo todo. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Eu fui tentando responder à medida que as pessoas foram colocando, mas eu acho que se as pessoas quiserem trazer mais alguma questão, podem vir trazendo, né? A Patrícia dizendo que o dela Eu não está queria... gerando. Mas eu acho que é uma coisa de configuração, né? Eu não sei se a gente, na gravação, já pode jogar a legenda, mas eu acredito que quando eu assisto no YouTube, eu tenho como configurar a descrição de legenda. Eu faço muito isso quando eu vejo um vídeo em inglês para me ajudar, então eu jogo a descrição de legenda. Eu vou ver isso com o pessoal do marketing, o pessoal do estudo, como é que eles podem nos orientar com relação a isso, né? Se a legenda ela é automática ou se pode coloca depois. Eu sei que é possível colocar depois, o YouTube mesmo gera a legenda, mas em transmissão ao vivo, assim, aí eu tenho que ver com o pessoal. Mas muito obrigada por lembrarem disso também, né?
O Davi Gomes, que é um aluno do curso de Segurança Pública e está participando sempre de tudo, né? Ele traz aqui uma questão importante, que é sobre a discriminação com relação às questões de religiões de matriz africana, né? E também a gente vê isso nas organizações, né? Se você quiser comentar um pouquinho, Mirna. Então, Davi, a gente acabou não incluindo todos os aspectos que interferem, né, em não oportunidades, em discriminações dentro do ambiente de trabalho, porque o tempo aqui de 40, 45 minutos não era o suficiente. Mas, da mesma forma que existem discriminações de gênero, né, existem, infelizmente, discriminações por questões religiosas, em especiais, tudo que quando eu tenho uma religião ou quando eu tenho uma crença, vamos lá, que aparentemente pode ser invisível, muitas vezes isso não impacta, mas a gente sabe que em algumas existe um vestuário e que tem que ser respeitado. E aí, de novo, é uma questão de políticas, né? É uma questão de normas que têm que ser trabalhadas para garantir a essas pessoas, né, o ir e vir de acordo com as suas crenças, né? Mas isso é muito importante que cada um de nós, dentro do que a gente se sente impactado, possa trabalhar com normalmente a área de gestão de pessoas, para que isso fique claro, né? O respeito, a gente volta ao ponto do respeito, é o respeito ao outro, respeito à característica do outro. E, infelizmente, nas questões religiosas, a gente tem ainda, como nos aspectos que a gente citou, impactos dentro das organizações e que não pode acontecer. Eu estou vendo o pessoal falando que não conseguiram se inscrever no formulário. Aguarda um pouquinho, que eu estou entrando aqui agora no sistema para o formulário e vou abrir, tá? Então fiquem calmos, todas e todos, que a gente vai resolver isso agora. E quando a Agra falou aqui, o João e Maria falaram da discriminação para quem tem filho especial. Existe uma lei, né, que diminui, reduz a carga horária de trabalho, né, para aquele cuidador, pai ou mãe que está cuidando, né, tem uma dedicação a esse filho, né, e, de novo, quem gera a discriminação é o próprio ambiente, né, não entender, não respeitar a importância que esse tempo ele acontece por conta de uma necessidade. Então, na verdade, o nosso objetivo é que cada um de vocês, dentro dos espaços que vocês ocupam, cada um de nós no espaço que a gente ocupa, à medida que a gente vai identificando questões, né, que de fato discriminam alguém no ambiente de trabalho, é entender o que é essa discriminação, para que a gente possa rever esse processo. Então, conhecimento leva à mudança, e esse conhecimento somos nós responsáveis nos espaços que a gente atua, principalmente quem atua em espaços de liderança, a mudar esse cenário. Com você, Úrsula. Bom, a gente já está encaminhando aqui para o final. Agradecer a Mirna, né, por ter aceitado o convite, agradecer o pessoal do estúdio hoje que está conosco, é o Rodrigo, né, dando suporte, agradecer a presença de cada um de vocês aqui, dizer que o formulário já reabriu, e deixa eu explicar por que isso acontece, por que uns conseguem, outros não. O sistema de emissão é pelo Google, e o Gmail, ele só encaminha 100 por dia. Como, enfim, esses formulários, né, pode ter 2 formulários de uma mesma palestra, pode ser que 60 consigam se inscrever e aí 40 fica de fora para receber automaticamente, aí ele tranca. Isso acontecendo, é só escrever que fechou, eu vou lá e abro e está tudo ok, como eu fiz agora, tá? Então vocês vão receber. Então é isso, pessoal. Mirna, mais uma vez, muito obrigada. Rodrigo, mais uma vez, agradeço a sua participação aqui conosco. E vocês, né, nossos alunos, nos encontramos novamente hoje às 15 horas, ok? Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.